Semana passada foi uma pauta muito forte em função da operação no Rio de Janeiro, a questão da segurança pública aqui no Brasil. Deem só uma ligada nesta manchete aqui. De novo, ele, um dos principais bolsonaristas, ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, né, homem de confiança do Bolsonaro, tem mais uma vez seu nome envolvido na investigação da Polícia Federal sobre o PCC. Dessa vez, um dos seus assessores teve os bens bloqueados por ter, segundo a Polícia Federal, recebido R$ 230 mil num suposto esquema de lavagem de dinheiro para a facção criminosa. E é engraçado, gente, porque a direita faz apenas uma demagogia barata, colocando policiais como bucha de canhão, quando se trata de segurança pública. Aterroriza bairros inteiros, coloca policiais como bucha de canhão, fingindo estar atacando o crime, quando na verdade possui relações imbricadas com os criminosos. Não é só o Ciro Nogueira, não. Deem só uma ligada. Nessa entrevista aqui, o ex-governador Antony Garotinho deu, falando também um pouquinho das falcatruas e dessa simbiose entre política e crime no Rio de Janeiro. E por que ele resolveu emprestar um helicóptero do nada? Né? Aí eu fui descobrir, conversa com um, conversa com outro, que a empresa tinha ganho contratos milionários aqui no Estado e que a propina era paga em ouro. E como não sabiam o que fazer com o ouro, deram para o joalheiro chamado TH Joias, que fazia joias para os traficantes e grandes artistas com a propina que era dada ao governador e ao presidente da Assembleia. Que loucura. Vem cá, eu vou fazer uma pergunta a você. Tudo bem, eu me dedico a investigar, a ter minhas fontes, mas se eu sei disso, a polícia não sabe? E por que O que vocês acharam, hein? O que vocês acharam? Esse TH Joias aí, tá? Era, assim, um dos principais fornecedores, tá, de armas para o crime organizado no Rio de Janeiro, tá, gente? E nós mostramos aqui na semana passada, né, o envolvimento dele, pelo menos nas fotinhos ali, abraçados com o Cláudio Castro. Cláudio Castro que agora porque quer classificar as facções criminosas brasileiras como facções terroristas, mandou documentação, inclusive, para o governo dos Estados Unidos, tentando produzir algum factoide que faça com que os Estados Unidos intervenham de alguma maneira no Brasil, na política de segurança no Brasil. É o típico bolsonarista querendo tumultuar ao invés de combater o crime. Segundo o que disse aqui o garotinho, né? Talvez ele não combata tanto o crime assim, né? Pelo menos não tão efetivamente, né? Quando é para botar os policiais na rua para subir o morro, né? Matando a esmo e como bucha de canhão para morrer também, aí ele finge bastante bem estar combatendo o crime. Mas quando a gente está falando das lideranças, do dinheiro, de como as armas chegam para as facções, aí parece-me que Cláudio Castro não se preocupa tanto assim em combater o crime. Me parece, como a gente vem demonstrando aqui nas últimas semanas. Porque, de fato, o que combate o crime é isso aí que está na tela para vocês, tá, gente? Por que agora a turma da direita, da extrema direita, decidiu fazer esse tipo de investida, utilizando esse tipo de operação, que, como eu expliquei na semana passada, não combate o crime, ajuda o crime, porque se trata de disputa de território entre milícia e facção. A milícia ninguém fala mal, porque a milícia é a polícia. Né? Faz apenas um espetáculo midiático, mata um monte de gente. Agrada parcela muito significativa da sociedade, que não tem nada de resposta contra a criminalidade e deseja vingança. Então, quando morre um monte de gente nesse tipo de operação, as pessoas têm lá a sua vingança, se sentem satisfeitas, gera voto, mas na prática não combate o crime. O que combate o crime é o que está na tela para vocês, tá, gente?
Isso aí combate o crime muito mais do que subir o morro matando a esmo. Inclusive, gente inocente, que sempre morre nesse tipo de operação. Além de toda a comunidade que fica aterrorizada. É isso aí que é problema. O que é problema é bater nos esquemas do TH Joias, na lavagem de dinheiro via postos de gasolina, né? Nesses carregamentos de metanol, que, por exemplo, Cláudio Castro não quer combater, está a fim, inclusive, de ajudar os bandidos a liberar navios apreendidos, porque isso é dinheiro. Isso é o dinheiro. Por isso também a preocupação deles com uma eventual investigação prolongada, buscando as conexões políticas e as conexões da grana por trás das facções. Porque é isso que realmente vai desmantelar o crime. Vejam só essa pequena matéria aqui que deixou os bolsonaristas em polvorosa. O ministro Alexandre de Moraes determinando que a Polícia Federal abra o inquérito. E aí, Natuza, a gente está falando de um inquérito mais macro para poder atuar principalmente em duas frentes. Primeiro, tentar entender como é a lavagem de dinheiro, entender e investigar como é a lavagem de dinheiro das organizações criminosas, das facções e também das milícias. E um outro ponto que a Polícia Federal vai se ater é a inserção, ou seja, a infiltração de criminosos dentro do poder público. Como é que se dá isso? Né? A Polícia Federal, portanto, atuando nessa linha de frente. E vamos lembrar, né, Natuza, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos, ele chegou já a dizer, né, principalmente no contexto dessa última operação que acompanhamos na semana passada, de que a expertise da Polícia Federal está nessa atuação mais macro. E até porque o ministro Alexandre de Moraes, complementando, inclusive, essa fala, né, de Andrei Passos, juntando, né, essa linha, esse direcionamento, diz que a ideia do combate ao crime organizado deve passar pela questão de tentar romper essa parte financeira dessas organizações, dessas facções, de uma certa forma sufocar, né, asfixiar, para que eles não tenham recursos para seguir ali cometendo crimes. O ministro Alexandre... Muito bem, né? Então, assim, o importante é tentar sufocar. O importante é tentar impedir a arma, a droga de chegar no morro. O importante é acabar com os esquemas de lavagem de dinheiro, porque o volume de dinheiro do crime passa pelo sistema financeiro, que é absolutamente interligado. Então é uma questão de vontade política. Mas como eu falei na semana passada, levantar este tapete significa não pegar apenas os faccionados. Porque uma coisa é entrar na favela, matar ali um monte de soldado do crime, que é mão de obra barata para a facção ou para a milícia. No mesmo dia ou no outro dia é uma mão de obra que já está reposta. Isso não muda estruturalmente nada no crime. Às vezes, no máximo, um território passa de uma facção para outra, de uma facção para a milícia, de uma milícia para outra milícia e assim por diante. Então isso não combate o crime, mas gera um espetáculo, gera voto, né? Porque se você vai combater de fato o crime, você não vai pegar só esses moleques que morrem nesse tipo de operação, que é esse tipo de mão de obra barata para o crime. Não, você vai pegar as lideranças. Só que aí, quando você pega as lideranças, você não pega só o pessoal que está no morro. Você pega o pessoal que está no asfalto, que está nos condomínios, que está na Assembleia Legislativa, que está no Palácio, que está envolvido com a política, que está no judiciário, que está nas polícias, nas forças de segurança. Então é por isso que não se investe nesse tipo de operação. As melhores operações não matam ninguém. As melhores operações desmontam os esquemas do dinheiro do crime. E é isso que está incomodando neste momento. E por isso a reação do Cláudio Castro, que tem, né, relações esquisitíssimas, para dizer o mínimo, com o crime no Rio de Janeiro. Aliás, é difícil achar alguém da política de grande projeção do Rio de Janeiro, da direita, da centro-direita e até mesmo de grandes setores da esquerda que não estejam envolvidos com o crime. A verdade é essa também.
Hoje, ser governador do Rio de Janeiro é quase que uma garantia de parar em cana, que é o caso do Cláudio Castro, que está tentando melhorar a sua popularidade para buscar uma vaga no Senado e assim também ter prerrogativa de foro para escapar da cadeia. Acho que não vai dar tempo. Acho que seria mais um a sair do palácio para o Chilindró no Rio de Janeiro. Vamos aguardar.